meninas! E aí, meninas? Bom, estou aqui com um vídeo pra vocês que eu vou contar como foi a minha experiência pela primeira vez no Enem. Vou contar tudo que eu achei do primeiro dia de prova, ou seja, da prova de Linguagens Humanas e Redação do Enem 2019. Tô aqui com a minha prova na mão. Pra quem tem dúvida, eu fiz a prova branca, amarela, branca, azul e rosa. A diferença que tem entre elas é a organização das questões, ou seja, a ordem das questões está toda embaralhada pra poder dificultar a cola e essas coisas. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência dessa primeira vez no Enem, o que eu achei do tema da redação, quantas questões eu acertei. Se você já gostou do tema do vídeo, já vai deixando logo o seu like, se inscreve aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, segue lá no meu Instagram que é @belamalmadoficial e fica ligadinho aqui, gente, porque eu também vou fazer um vídeo falando sobre como foi a minha experiência no segundo dia de Enem, ou seja, no dia de Ciências da Natureza e Matemática. Tô aqui com um roteirinho, gente, pra poder comentar o que eu achei da prova. Eu fiz uma síntese aqui de tudo que eu achei sobre as questões, sobre o conteúdo que caiu, sobre o tema da redação. Então, vamos lá. Esse ano de 2019 é o ano que eu cursei, na verdade estou cursando ainda porque ainda não acabou, o primeiro ano do ensino médio, a primeira série. A escola divide todo o conteúdo do Enem, todo o conteúdo que é pra ser dado no ensino médio, entre o primeiro e o segundo ano, pro terceiro ser só revisão pros vestibulares. Fiz o Enem sabendo 50% da matéria, porque foi o que foi dado esse ano pra mim, e o resto dos outros 50% eu vou aprender no ano que vem. Eu não achei que isso me privou de fazer a prova, quis fazer por experiência, como treineira, obviamente, né, só pra poder ver como é o ambiente, porque fazer a prova em casa é diferente de fazer lá. Quanto mais você tá habituado nesse mundo de vestibular e tudo mais, com mais bagagem você vai chegar lá no terceiro ano. Vou fazer no ano que vem, no segundo ano, e depois no outro, no terceiro de vestibular, pra tentar entrar na faculdade de medicina, principalmente a UFRJ, gente, que assim, é minha meta. E fica aqui a dica pra vocês: faz o Enem ano que vem, assim que você entrar no primeiro ano do ensino médio. A ambientação, gente, eu fiz o Enem numa escola pública, não foi na minha escola mesmo. Super tranquilo, pra mim foi a mesma coisa. A sala tinha ar-condicionado, foi tudo direitinho, então não mudou nada pra mim. Mas eu soube de algumas pessoas que tiveram umas experiências meio ruins com algumas escolas, com algumas pessoas que aplicaram a prova. Cheguei, era tipo meio-dia e pouquinho, assim, antes de meio-dia e meia. Esperei minha amiga chegar pra entrarmos juntas. E quando a gente entrou, a gente foi procurar já logo a nossa sala, nos despedimos e tal. E eu entrei na sala, gente, eles perguntaram se eu tava com o celular pra colocar no saquinho. Eu não estava com o celular. Falaram e tal que quem tivesse com o celular, se o celular tocasse, ia ser desclassificado, mesmo que a pessoa não estivesse usando. Logo após isso, eu entrei na sala e escolhi uma cadeira pra sentar. Eu me sentei logo no meio, assim. Eu achei bem parecido com as provas que eu faço na minha escola. E aí fica a dúvida, gente. Eu não sei se o Enem, ele tem um ambiente familiar ou se a minha escola me prepara pra esse ambiente. Pra mim foi a mesma coisa que eu tá indo pra minha escola e fazendo uma prova lá, porque é sempre assim, é a mesma coisa, a prova em si é parecida demais. Eu não fiquei nada nervosa. Eu sei que obviamente eu não tinha aquela obrigação de passar no vestibular, então o nervosismo diminui demais. Tipo, no terceirão que eu vou ter preocupação, eu vou ficar muito mais nervosa. De forma geral, eu achei bem tranquilo. Quando eles entregaram a prova, eu fui preencher o nome e tudo mais, e eles pediram pra destacar a folha do gabarito. Gente, isso foi a derrota. Imagina, Isabela Almada, a pessoa mais desastrada do mundo, que não sabe destacar folha nem de caderno, vem com uma prova do Enem assim pra destacar a folha. Pra mim essa foi a parte mais difícil da prova inteira. Mas deu tudo certo, eu dobrei direitinho, fui destacando devagarinho, não rasguei, fé. Chega de falar disso, vamos falar da prova em si, o que eu achei dessa bagaça, desse inferno, desse Enem. Eu peguei a prova, abri e fiz a prova de inglês. Já fiz logo as 5 questões de inglês. Eu olhei o tema da redação, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Fiz logo de cara um brainstorming, uma organização de ideias, é uma chuva de ideias. Então eu peguei a minha prova, que eu vou mostrar aqui pra vocês, e anotei tudo que veio na minha cabeça. Aqui em cima eu fiz algumas anotações já de tudo que eu tinha pensado em ler os textos, li os textos motivacionais, mas não fui fazer a redação logo de cara. Eu não quis fazer a redação porque eu quis esperar um pouco mais pra minha cabeça abrir um pouquinho, pra ter mais ideias e mais inspiração. Então eu fui fazer a prova de linguagens. Aí eu resolvi mais ou menos metade da prova de linguagens, que tinha 40 questões, né? Porque eram 40 questões de linguagens e 5 de língua estrangeira, que no caso foi inglês. Aí depois de resolver essas questõezinhas, meu cérebro já tava começando a dar aquela fritada, já não tava conseguindo mais interpretar direito. Aí falei, vou fazer a redação. Então eu fui, fiz a introdução da minha redação, fui direto no cartão resposta marcar as questões de linguagem que eu tinha feito e terminar de fazer o resto da prova de linguagem. Terminando de fazer o resto da prova de linguagens, eu fui na redação de novo, eu vi lá bonitinho, e aí já fui fazer a prova de humanas. Um pouquinho mais rápido, achei mais tranquilinha, então eu fiz tipo metade dela, terminei o desenvolvimento 2 da redação, terminei ela e terminei a redação. Foi assim, gente, foi uma confusão, mas é o jeito que eu me dei bem.
Terminei a prova 6h40 mais ou menos. Eu tentei estender, tentei enrolar o tempo inteiro, porque senão eu já teria acabado a prova muito antes, pra eu poder levar a prova pra casa, porque eu queria muito ter essa prova aqui comigo, gente, então eu vou fazer a mesma coisa no próximo domingo. Só pode levar a prova pra casa a partir de 6h30, e a prova acaba às 7 horas. Depois que eu resolvi a prova, eu fui pra casa, deu tudo certo, comi e esqueci que a prova existiu. Mentira, gente, eu já fui direto na internet olhar gabarito pra ver quantas questões eu acertei, quantas questões eu errei, como que eu fui na prova, porque eu tava muito curiosa. Vamos lá pro que vocês mais querem saber, que são as considerações da prova. O que Isabela Almada achou do Enem? Começando pela prova de linguagem. Achei a prova muito interpretativa, faltaram questões de gramática, na verdade eu acho que não caiu nenhuma questão de gramática, então assim, era mais você ler o texto mesmo, interpretar. Umas questões que os textos eram até um pouco difíceis mesmo, com um vocabulário bem difícil, bem complicado, algumas palavras eu não sabia o que elas significavam, tentei achar algum sentido, algumas eu consegui fazer, algumas questões eu acertei, outras questões eu errei. Teve aquela questão bem marcante, que foi aquela questão do ouriço, que muita gente falou sobre e tudo mais. Eu achei uma questão bem complicadinha de interpretar, mas eu consegui acertar. Eu acho que não tava uma coisa impossível. Outra coisa também, gente, eram questões confusas, que na verdade já é uma marca do Enem. Eu não fiz nas edições anteriores, eu já refiz em casa algumas e tudo mais, mas não fiz, tipo, presencialmente. Sempre fica aquela coisa de toda a prova de múltipla escolha, de você ficar em dúvida entre duas. Às vezes eu me ferrava um pouco, porque eu tava na dúvida em alguma palavra que eu não sabia o significado. Então, foi um erro mais de vocabulário em si. São as minhas considerações da prova de linguagens. Humanas, gente. Humanas, sou suspeita pra falar. Eu gosto muito de humanas e tenho uma certa facilidade. Tiveram algumas questões de conteúdo, ou seja, algumas questões de história que tinham conteúdo, mas que mesmo assim, dando uma interpretada no texto, você conseguia eliminar algumas opções. De geografia, eu achei que caíram umas questões bem interessantes. Uma, aquela do satélite, sabe, gente? Que eu achei, assim, meio complicada, porque, por exemplo, albedo é um conceito de física e eu não dei ainda e eu não sabia, então eu acabei marcando uma outra opção que era errada, porque eu não fazia a mínima ideia que era isso. Caíram algumas questões que você precisava saber sobre alguns conteúdos específicos, tipo aquela questão que a resposta era exógenos. Foi uma matéria que eu dei esse ano, mas que é um vocabulário um pouco mais complicado, um pouco mais de conteúdo mesmo. Se eu não tivesse aprendido, talvez eu não soubesse responder a questão. Tinha umas questões muito fáceis que eu olhava e falava assim, cara, essa questão aqui tá dada, é só pra não zerar. Ele já tem essa marca de ser interdisciplinar, ou seja, de misturar várias matérias, mas nossa, gente, eu achei essa mistura bem pesada no Enem 2019. Dei uma olhadinha em provas anteriores e sim, tem essa marca de misturar história com geografia, com filosofia, com sociologia, mas eu achei as questões de história e filosofia bem ligadas, bem juntas, assim. O texto eu falava, putz, amém, é uma questão de história. Aí eu ia olhar o enunciado, era uma questão de filosofia, eu ficava tipo, what? E as questões de filosofia e sociologia as mais complicadas da prova, questão do Kant e tudo mais, do Maquiavel, eu achei questões bem pesadas, bem complicadas. Maquiavel eu ainda não dei na escola, então assim, eu sabia o básico mesmo. Eu errei essa questão, na dúvida entre duas, uma delas era certa. Super valorizo quando eu erro a questão, mas pelo menos eu tive um direcionamento de raciocínio. Outra coisa, gente, que eu achei muito estranha, não caiu questão sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, ditadura militar e Era Vargas. 5 temas que sempre caem no Enem. Inclusive, ditadura militar é um tema que caiu em todos os Enems desde 2009. Ditadura militar e Era Vargas foram 2 matérias que eu dei no ano passado, dei no nono ano. Não dei esse ano, mas assisti até umas videoaulas antes de fazer a prova pra relembrar algumas coisas. Bem, caiu Idade Média, caiu Iluminismo, caiu, mas eu senti falta dessas 5 matérias. Se caísse pelo menos uma questão delas, eu já ia ficar feliz. Sobre isso eu não posso falar muito, né, gente? Não quero entrar em questões políticas aqui. Eu senti falta demais dessas... Mas eu senti falta demais dessas 5 matérias. Achei meio estranho isso, porque eu acho que são matérias super importantes, super atuais, querendo ou não. Foi um tema que ninguém esperava, pelo menos eu não vi ninguém falando sobre, por mais que tenha sido um tema muito recorrente esse ano. Esse ano tivemos a superação da maior bilheteria mundial, ou seja, Vingadores Ultimato conseguiu ultrapassar a maior bilheteria mundial dos cinemas, então assim, o cinema ficou bem alto esse ano, mas eu nunca ia imaginar que eles iam misturar democratização do cinema no Brasil com isso tudo e botar na redação do Enem. Esse texto aqui, gente, e essa imagem, que é o texto 3 e o 4, me ajudaram demais a redirecionar o meu pensamento. Dava pra você dar uma desenrolada, misturar com alguns conceitos de história, alguns conceitos de filosofia, alguns filmes, algumas séries. E eu vou falar pra vocês as citações que eu usei. Eu acho que a minha redação tenha ficado muito boa. Por quê, gente? Porque esse ano na escola a gente não treinou dissertação argumentativa. A gente vai treinar esse gênero textual no próximo. Dissertação eu só dei no nono ano e mesmo assim não foi aquela coisa muito aprofundada. Então não é um tipo de texto que eu sei escrever muito.
E vem eu tô com uma meta de fazer uma redação por semana pra mandar muito bem, gente, na redação. Quero saber algumas citações coringas e tudo mais, algumas partes filosóficas, algumas frases de efeito, principalmente frases para iniciar a conclusão, iniciar o texto. Vou falar o que eu botei na minha redação. Comecei citando o filme do Coringa. Eu não sei se vocês assistiram o filme do Coringa que saiu esse ano, 2019, que eu vou falar agora, pra ser que seja um spoiler, então se você não quiser assistir, dá uma puladinha aí. Tem uma cena do filme que tem várias pessoas ricas, de classe alta, de cargos importantes, cargos políticos, dentro de um cinema assistindo um filme do Charlie Chaplin, enquanto tá ocorrendo uma manifestação em frente ao cinema de pessoas da classe mais baixa da população. Achei que essa cena retratou bastante essa diferença de acessibilidade no cinema, não no Brasil, mas num termo geral, então achei uma citação legal pra iniciar a redação. As pessoas também falando que citaram Coringa, mas eu vi pouquíssimas falando que citaram essa cena específica, então eu fiquei feliz. Foi a única coisa que eu pensei, eu não pensei em nenhum outro filme, nenhuma outra série, então eu tive que botar essa referência. Outra coisa que eu citei, gente, eu citei êxodo rural, ou seja, eu citei essa urbanização que teve na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, que inclusive era uma coisa que estava no texto motivacional. De fato, já liguei com a implantação de cinemas majoritariamente em áreas urbanas e mais desenvolvidas, o que acaba excluindo uma parte da população que às vezes não tem renda, tanto para pagar o ingresso do cinema ou até para chegar também no local, pessoas que vivem mais no interior, em áreas que não tem tanto cinema assim. A gente sabe que aqui no Brasil tem várias cidades que não tem cinema. É um exemplo que não é todo mundo que tem acesso ao cinema aqui no Brasil. Você tem a importância do cinema na construção do pensamento crítico, a importância da arte, a importância do lazer, que inclusive eu fui descobrir depois que eu fiz a prova do Enem, quando eu fui ver alguns vídeos sobre a redação e tudo mais, que é um direito nosso, é o direito do lazer, que tá na Constituição. Eu não sabia, eu poderia ter citado isso de uma forma mais aprofundada na redação, acho que isso deixaria a redação mais rica. Não citei, mas também não tem problema. Agora eu vou falar pra vocês quantas questões eu acertei. Prova de linguagens. Quase gabaritei em inglês, eu acertei 4 de 5 questões. Porque 5 questões de linguagem no geral, inclusive contando com inglês, eu acertei 28. Número bom, porque eu acho que 28 de 45 é um número ótimo, já é mais que a metade. Então, assim, já tá muito bom pra quem tá fazendo o primeiro ano de Enem, primeiro vestibular que eu tô fazendo. Foi, tipo, o primeiro de todos, eu não fiz nenhum outro. Então, no 28, obviamente, eu errei 17. De humanas, gente, eu acertei 30 questões, ou seja, errei 15 só. Acertei 30 de 45, achei um número muito bom. Sei que pra passar pra medicina, obviamente, você tem que ir muito bem em ciências da natureza, acho que até um pouquinho em matemática também, principalmente na redação, mas se você tiver uma nota alta também em alguma outra parte que você é boa, que no meu caso humanas, já ajuda demais também. Muito bom pro meu primeiro ano de Enem, pra minha primeira experiência no vestibular, sem estudar especificamente pro vestibular, eu usei a minha bagagem do primeiro ano do ensino médio mesmo. Grande bate-papo aqui com vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal se ainda não são inscritos. Lembrando que o YouTube desativou os comentários de alguns youtubers teen, então eu tô com os meus comentários do YouTube desativados. Se quiser conversar comigo, falar um pouquinho sobre a prova, tirar alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, que é @beloamadoficial. Lá, me manda um direct, comenta na última foto que eu vou tentar responder vocês. Esse vídeo, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês e tchau, tchau!